Ao longo do tempo, com os seres humanos se desenvolvendo e descobrindo sua afinidade com os animais, é possível observar uma tendência à domesticação de animais silvestres, muitas vezes recorrendo à prática de hibridação de espécies. Para discutir esse tema, seus riscos e impactos, e sob uma perspectiva genética e científica, conversamos com as pesquisadoras Lila, Glícia e Nick. Primeiramente, eu quero desejar boas-vindas às pesquisadoras que se disponibilizaram a estar aqui no nosso documentário do Reino Animal para responder nossas dúvidas e perguntas. E a primeira pergunta é: do ponto de vista da genética molecular e evolutiva, o que ocorre quando há uma hibridação entre uma espécie silvestre e uma doméstica? Nesse caso, a hibridação vai promover uma recombinação de genomas que evoluíram de forma independente sob regimes seletivos distintos. Espécies silvestres apresentam complexos gênicos coadaptados, que é resultado de longos processos de seleção natural durante muitos anos e muito tempo. Durante a meiose, a recombinação pode acabar dissociando essas interações epistáticas, levando à perda de combinações alélicas essenciais para a adaptação ao seu ambiente natural. Além disso, a introdução de alelos domésticos, frequentemente selecionados artificialmente, como a docilidade do animal, por exemplo, pode reduzir a aptidão biológica dos indivíduos que são híbridos. Certo. E quanto à introgressão genética? Ela é considerada uma ameaça direta à biodiversidade? A introgressão genética acontece quando os genes de animais domésticos acabam se incorporando de forma permanente a grupos genéticos de animais silvestres. Isso vai acontecer por meio de cruzamentos repetidos e retrocruzamentos. Esse fluxo contínuo de genes muda as frequências alélicas, o que reduz a diferença genética entre as populações. E, com isso, em alguns casos, isso pode substituir os alelos raros que são importantes para a adaptação daquela espécie. E em populações pequenas, por exemplo, esse problema é ainda mais significativo, porque a introgressão se soma à deriva genética, o que acelera a perda da diversidade e aumenta o risco de colapso evolutivo. Em termos mais amplos, isso significa que a espécie começa a perder sua identidade genética original. Ela ainda pode existir fisicamente, mas geneticamente ela se torna menos diversa, menos resistente e bem mais vulnerável a doenças, mudanças climáticas e outras pressões ambientais. E como a hibridação interfere na estrutura genética e no pool gênico dessas populações silvestres mais usadas? Antes de eu poder dar uma resposta mais conclusiva sobre isso, é importante que se saiba de um termo muito importante na genética, que é o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Esse equilíbrio diz respeito às frequências genéticas, afirmando que elas se mantêm constantes ao longo das gerações dos animais, desde que não haja nenhuma mutação, nenhuma migração ou seleção abrupta. Assim, a hibridação altera diretamente o pool gênico ao introduzir alelos que não foram moldados pela seleção natural naquele ambiente. Esse fluxo gênico artificial pode romper o equilíbrio de Hardy-Weinberg, favorecendo alelos neutros ou deletérios e reduzindo a eficiência da seleção natural. Em longo prazo, isso pode acabar comprometendo a estabilidade genética populacional e também a sua adaptação local. Para entender melhor a resposta anterior, é importante saber também o que é um pool gênico. Um pool gênico nada mais é do que o conjunto de todos os genes e suas variações que existem em uma população da mesma espécie. Por exemplo, a variação na cor da pelagem entre animais de uma mesma população. Existem evidências científicas e exemplos reais que demonstrem esses impactos? Sim, um dos casos mais bem documentados é a hibridação entre lobos, Canis lupus, e em cães domésticos, Canis lupus familiares. Esse processo foi identificado por meio de análises genômicas, utilizando SNPs e marcadores microsatélites. Outro exemplo importante envolve o gato silvestre europeu, o Felis silvestris, e o gato doméstico, o Felis catus. Em muitas regiões, as populações silvestres já apresentam níveis elevados de introgressão genética, o que indica um processo avançado de extinção genética.
Para finalizarmos nossa entrevista e esse episódio do documentário, podemos concluir que a hibridação genética representa uma ameaça silenciosa, porém profunda, à biodiversidade. Portanto, preservar espécies é também preservar seus genomas, suas adaptações e suas histórias evolutivas.